Boa tarde, meu nome é Elis, eu sou da turma do primeiro ano C da Escola Estadual Manuel Gentil. Eu e minha equipe vamos falar sobre frequência e período. Eu vou dar início falando um pouco sobre essas duas coisas. Bom, frequência e período são duas grandezas físicas escalar que se relacionam com a rotação de objetos que executam o movimento circular e com a produção de ondas. Essas duas grandezas, elas se relacionam matematicamente, de modo que uma é o inverso da outra. Frequência. A frequência ela pode ser definida como o número de voltas realizadas por objeto em um intervalo de tempo determinado, ou também como a quantidade de ondas geradas em um tempo específico. Boa tarde, meu nome é Ana Eloá, sou da turma do primeiro C. Uma unidade de medida muito comum para a frequência é a rotação por minuto, RPM. Um objeto que executa um movimento circular 60 RPM, por exemplo, completar 60 rotações por minuto. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades SI, a unidade que define a frequência é a rotação por segundo, definida com Hertz. Hz. Essa unidade de medida é uma homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, de 1857 a 1894, que desenvolveu trabalhos relacionados com a radiação eletromagnética. Olá, boa tarde. Me chamo Emily Vitória e faço parte do primeiro ano C. Um objeto que executa um movimento circular com frequência de 60 Hz, por exemplo, completa 60 rotações a cada segundo. As transformações entre unidade Hz e RPM é feita pela multiplicação ou divisão dos valores por 60, pois um minuto corresponde por 60 segundos. Olá, boa tarde. Eu me chamo Evelyn Sofia e eu sou da turma do primeiro ano C. Então, o período é o tempo necessário para que um objeto em movimento circular conclua uma volta. No caso de geração de ondas, é o tempo necessário para que uma onda seja formada. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a medida de período é segundos. Exemplo, um objeto ele executa um movimento circular uniforme com frequência de 3.600 RPM. Sendo assim, a gente determina a quantidade de rotações e execuções por segundo e o tempo necessário para a execução de uma volta completa. Transformar-se de RPM para Hz, basta dividir simplesmente o valor por 60. É ficar 3.600 RPM dividido por 60, que dá 60 Hz. O objeto ele executa 60 rotações por segundo. O período T é o período de tempo necessário para a execução de uma volta completa. Essa grandeza é definida como o inverso da frequência. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o que nós aprendemos após realizar essa pesquisa. Nós aprendemos o que é período de frequência. Frequência é a quantidade de ondas geradas em um tempo específico. Já o período é o tempo necessário para que um objeto em movimento circular conclua uma volta completa. Bom, e foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Obrigada pela atenção de vocês.